E aí galera, hoje eu estou com uma roupa especial. A iluminação não tá muito boa, vou tentar corrigir depois. Mas hoje o vídeo, como vocês podem ter visto, é um especial. Recentemente saiu o novo jogo de FNAF. E sim, eu já dei uma olhada nele. Não vou dizer que eu joguei, porque eu não joguei, mas eu participei de uma gameplay de um amigo meu. Bom, digamos que ele forjou a morte dele para não participar do primeiro vídeo, né? Deu pra ver no primeiro vídeo como eu fiquei assustado. Mas pelo visto ele realmente só forjou a própria morte para não participar. Mas, enfim. Eu estou aqui para ser o advogado, de novo, dessa franquia que realmente tem muita gente que fala que é boa hoje em dia. E tem muita gente que falou que já está desgastada há muito tempo. Então hoje eu vou, a partir dos meus conhecimentos, vou defender essa franquia de Five Nights at Freddy's, pelo menos entre os jogos que eu joguei, o que eu realmente entendo, que é até o 7. Mas aqui, ó, para provar que eu sou muito fã, aqui ó, meu parceiro, acho que deu para perceber que eu tentei copiar ele, né? Mas ele vai ficar aqui do lado. Enfim, ele vai ficar aqui e não se distraia muito com ele, ele vai ficar bem aqui do ladinho. O vídeo vai ser eu falando sobre cada jogo, como eu fiz a enquete da minha comunidade. E eu vou falar sobre cada jogo em ordem cronológica e dando a minha opinião também. Basicamente é isso. Enfim, eu vou começar falando do FNAF 4, que é o primeiro jogo da franquia na ordem cronológica. No FNAF 4 é apresentado justamente como foi a experiência do Criança Chorona, né, do The Crying Child, que ele não tem nome, mas sabe-se que ele é o filho do vilão principal, que é o William Afton, e o irmão do protagonista desse primeiro arco principal. É mostrado nos minigames, durante as noites, que Proto morre, quando o irmão, que é o Michael Afton, ele pega junto com outros amigos dele, ele pega o moleque para assustar ele, porque ele tinha muito medo de animatrônicos, que é bem justo. O irmão dele tem a brilhante ideia de pegar o garoto e botar dentro da boca do bicho, porque, bom, obviamente acaba matando a criança e começa aí a desgraça. Agora eu vou falar um pouco mais da minha opinião sobre o jogo, que é basicamente, eu gosto bastante da mecânica, que é a primeira basicamente do jogo que você realmente tem que ouvir, usar um fone de ouvido bom para poder jogar, que é basicamente só isso que você tem, não existem câmeras nem nada, já que você tá na pele do garoto. Sim, tem a parada no Phone Guy, mas disse que é porque aquilo é o Crying Child no Golden Freddy, no caso era o Fredbear na época, passando suas memórias pro irmão dele, o Michael, no FNAF 1 já. Isso faz o jogo ser bem tenso, porque você tem que ficar num lugar, para jogar você tem que ter um fone bom e ficar num lugar bem quieto, para conseguir jogar bem, escutar tudo em volta e tal. E bom, a única coisa que eu não gosto muito nesse jogo é que os designs dos animatrônicos são um pouco exagerados, que tipo, os outros designs dos outros são bem criativos, na minha opinião. Tipo, no FNAF 2 tem uma história animatronics que é uma coisa bem criativa, na minha opinião. E os Wither, mas isso é uma coisa que eu vou falar depois. Aqui é dois tópicos. Enfim, eu não gosto muito do design dos Nightmares justamente por isso. Mas, pra mim, o único Nightmare que é bom é justamente o Fredbear, que ele realmente tem um design que, apesar de só os mesmos animatronics, só que exagerados. O Fredbear ele tem uma boca na barriga que é bem interessante. E na noite 5, que é só ele, realmente é uma tensãozinha, apesar de pra mim ter sido mais fácil do que o resto das noites, sinceramente. O design dele é bom, e justamente ele ser um boss final, meio que é um dos únicos jogos de FNAF que tem um boss final no jogo. É interessante, eu gosto do Fredbear. Então nós vamos pro próximo jogo, que é o novíssimo Into the Pit. Saiu esses dias, hoje é dia 12 que eu tô gravando. Saiu 4 dias atrás. O jogo é bom, hein, velho. De verdade, o jogo é muito bom. Eu não joguei,
mas eu vi meu amigo jogando, eu tava lá, eu meio que joguei, entre aspas, com ele. Então eu posso falar que o jogo é muito bacana, tipo as mecânicas de se esconder e tal. É um jogo pixel art. Muita gente achou que não seria algo tão assustador quanto os outros jogos que são 3D. Mas esse jogo tem uma arte muito boa. O Springbone, que estão chamando ele de Abominação agora, ele tem uma boa animação, ele tem muitas boas animações nos momentos de tensão que você tem que se esconder dele e tal. Basicamente, esse jogo é muito bom, ele é muito bonito e é um dos mais criativos até agora de todos os jogos. Os 11 jogos, que o Into the Pit ele é meio que o FNAF 11, né? É canônico, ele não é só um spin-off. Agora, indo para a história do jogo, ele mostra que no comecinho tem Oswald, que é o protagonista. Ele vai pro passado numa pizzaria que antes era uma Freddy Fazbear, só que é explicado no livro que tem uma coisa que o nome é remanescente e a agonia. Essas duas coisas eu não vou saber explicar direito, mas meio que o remanescente é a alma que fica encrostada no animatrônico. A agonia é como se fosse todo o sentimento ruim que permeia em torno disso. Tipo, você vê o cupcake da Chica. Não tem uma criança no cupcake da Chica. Ele é só possuído por agonia. Foi nesse restaurante, que no jogo agora é o Jeff's Pizza, que aconteceu no passado, que na época que era Freddy Fazbear, lá ainda é cheia de agonia. Então quando o Oswald ele entra na piscina de bolinhas, ele tem acesso a essas memórias do passado, que são depositadas na agonia, do mesmo jeito que o Ryan Child ele conseguiu passar as memórias dele pro Michael. Não é uma viagem no tempo, como pode parecer, mas sim uma das paradas da agonia, que é bem complexo. Eu não vou me estender tanto nisso. Basicamente, quando o Oswald volta pro passado, ele vê a Abominação, que é o Springbone todo bizarro, porque meio que essa é a memória de como as crianças o enxergavam, todo bizarro, monstruoso. Foi um monstro que tirou a vida das crianças, sabe? Nisso, o Oswald vê 6 crianças mortas quando o Springbone chama ele para um quarto específico, que era onde o William Afton ficava e escondia as crianças e a roupa. Tanto que no jogo tem um técnico 2, que na minha opinião ele é o Dave Miller, que nos livros é falado como um alter ego do William Afton anos depois do que aconteceu no anterior, no caso FNAF 4, porque esse aqui se passa em 1985, o outro se passa em 1983, então são uma distância de 2 anos aí. O William Afton ele mudou um pouco, ele ficou mais magro, ele ficou completamente diferente, então os funcionários não reconheciam ele. Então ele pegou esse alter ego de Dave Miller para se infiltrar na Fazbear e continuar as pesquisas dele sobre a Remnant e Agony. E é aí que acontece a morte das 5 crianças. Só que antes disso acontece a morte da Charlie, que é a filha do Henry Emily, do William. No livro é dito que ele tinha um pouco de inveja pela família dele, ser toda funcional, e a do seu sócio Henry ser uma família boa, todo mundo se dá bem e tal. Só pirou e matou a criança, que é a filha do cabo. Me aprofundando mais sobre a minha opinião, gostei muito do estilo artístico, tá muito bonito, as animações são muito boas, a gameplay também é interessante, como eu falei, é bem criativo e tal. Outra coisa que eu achei que foi um pouco abaixo, porque eu queria ver mais um pouco dos animatronics originais. Fica, por exemplo, só serviu de alarme, o Bonnie ele ficou uma armadilha num lugar específico, o Freddy só ficou aparecendo e o Fox não aparece no jogo. Eu queria ter visto um pouco mais desses 4 originais. E uma coisa interessante que eu achei foram os segredos que tem nesse jogo. O melhor que eu vou falar só desse, que é finalmente em um jogo oficial de FNAF nós temos o áudio da quebra dos Springlocks, que eu achei muito bom, que realmente tem o William
agonizando e tal. Mas é bom, porque finalmente o jogo tá voltando a ser de terror, tá focando em terror. E ao invés de só tentar juntar crianças por algum motivo. Que é o FNAF 2. Esse foi o primeiro jogo que eu vi, de ter visto ele com meus 8 anos, eu acho, meus 9 anos mesmo. E eu lembro de ter um amigo que ele jogava lá e foi ele que mostrou pra gente. Ele só não sabia que tinha que rodar a caixa da Puppet. Então a gente realmente jogava sem saber de nada. E era muito engraçado porque a gente sempre morria, porque a gente não sabia de nada e a gente só jogava. Bom, sobre a história do jogo, ele se passa em 1987. E os minigames dele, que é o primeiro jogo que tem minigames inclusive, eles contam mais sobre a própria Charlie, o que aconteceu com ela, e como os outros animatrônicos ganharam vida, de terem sido assassinados e tal, e a Charlie ter ido lá e ajudado a guiar as almas das crianças a ficar nos animatrônicos. Meio que é essa história do jogo. Que você, nesse jogo, você não é o Michael, você é o Jeremy Fitzgerald. E você meio que morre no final do jogo, de qualquer jeito. Porque, se eu não me engano, na noite 7, existe a parada da mordida de 87. E as teorias dizem que podia ter sido o Fred na época. Só que, hoje em dia, o mais aceito é que foi a Mangle, porque foi uma mordida que foi bem aqui, sabe, no lobo frontal. Como a Mangle, o jumpscare dela, ela vem de cima para baixo, pegando assim, o mais aceito hoje em dia é que a Mangle foi lá e matou o Jeremy. Na minha opinião, comparado com o primeiro jogo, que era só câmera, porta, luz, câmera, porta. Ele tem mais mecânicas, porque tem bem mais animatrônicos. Em excesso são nos Wither, tem os Toys, e tem a Puppet, então, tem o Balloon Boy, tá? Então meio que são 4, 8, 9, 10. São 10 animatrônicos, sem contar o Golden Freddy. E o Endo também, então seriam 12. O primeiro jogo só tinha 5 no caso. Complicado, porque tem muito bicho que ataca tudo ao mesmo tempo. E aí por isso, mesmo que tenham mais mecânicas, a gameplay fica só basicamente você olhar a câmera, rodar a caixa, botar a luz na frente, olhar aqui, botar a luz na frente, olhar aqui. Subir a câmera, rodar a caixa, botar a luz, olhar aqui, pá. Basicamente é isso, a gameplay depois de um tempo, justamente porque tem tanto bicho que o jogo deixa de ser assustador e começa a ser mecânico, basicamente. Mecânico, porque você tem que fazer isso de novo, a noite inteira, durante várias e várias noites. E é por isso que eu não gosto tanto de FNAF 2. Muita gente gosta dele, justamente por ter sido o primeiro que jogaram, mas eu não gosto justamente por isso. O jogo é muito repetitivo, só não é pior do que outros aí que eu vou comentar mais tarde. Agora nós vamos para o famigerado FNAF 1, o primeiro da franquia, que inovou bastante no gênero de jogos de terror, estreou o gênero de mascote horror, né, basicamente. E bom, o primeiro jogo, ele é um dos melhores até hoje. Muita gente só acha, né, muito repetitivo e tal, mas eu gosto bastante, porque, como eu disse, o 2 ele é muito chato. O 3 eu vou comentar ainda. O 4 ele é bacana, mas o Sister Location eu vou comentar depois. O 6 eu também vou comentar. Mas o 1 eu acho que ele tá no top 3 dos 6 primeiros, no caso. Contando com nessa lista, ele ficaria no top 3, top 4.
como eu disse, ele foi inédito, uma coisa inédita na época. E até hoje eu gosto bastante da gameplay, acho bem divertido, apesar de ter poucas mecânicas e tal. E sobre a história, basicamente não tem muita coisa. Ele é um dos mais fracos na história, dos 6 primeiros, porque não tinha gameplay, só tinha tipo recortes de jornal que apareciam de vez em quando. Eu tenho o Golden Freddy, que na época era só o Yellow Bear. Ele basicamente disse que em 93 o Michael Afton ele já tinha começado a investigar logo depois de talvez ter percebido que o segurança da Fazbear tinha morrido alguns anos antes. Ele foi atrás de respostas para ver onde é que estava o pai dele. O pai dele só tinha sumido e tal, e ele estava querendo ir atrás do pai dele. Ele sabia bem que tipo de pessoa era o pai dele, queria saber se ele ainda tinha algo a ver com a Fazbear e o que tinha acontecido no jogo seguinte, que foi o anterior que eu acabei de falar. Vamos pro próximo jogo, que é o FNAF Sister Location. Este é tipo, em seguida, eu não lembro exatamente em que ano que é, ainda é nos anos 90. Esse é o jogo que mais inovou em mecânicas, porque cada noite é uma mecânica diferente, basicamente. É bem mais focado na gameplay do que no terror em si. O Scott Cawthon ele tentou inovar mais e tal, mas acabou que o jogo ficou meio curto. Eu gostaria que ele fosse um pouco maior, ele é meio curtinho. E a noite 4 é bem ruim, tá? Porque tem a parada dos Spring Locks, que foram mais aprofundadas no FNAF 3. É a noite mais chata de se jogar, porque o FNAF 5, que é o Sister Location, ele é meio que para mostrar onde está a terceira criança dos Afton, que não é, além do Michael e da criança chorona, que é a Elizabeth Afton. Ela que era uma menina que desde pequena foi meio que largada pelo pai, ela sempre quis ter a atenção do William, e você pode ver que nesse jogo tem as cutscenes do vampiro roxo lá, que meio que mostra essa paralelo, sabe? Porque o vampiro ele não quer aceitar o filho e é bem responsável e tal. Então claramente é uma alusão a como o William Afton era como o pai e como pessoa. Um cara bem narcisista e irresponsável, que só pensava nele acima de tudo. Então a gente pode meio que fazer um paralelo com pais narcisistas, sendo a criança chorando o filho de ouro, o filho dourado no caso, que é quando o pai ele só foca a atenção dele em uma criança. O Michael é o mais velho, então ele pegava todas a responsabilidade de tudo, então ele levava a culpa de tudo, apanhava basicamente, só levava o cacete. Ele era o filho desprezado. E a Elizabeth era a filha do meio, então ela era a filha que era abandonada e ficava sem a atenção do pai. A criança chorando que era o filho de ouro, e o Michael que era o que levava a culpa de tudo. Então a Elizabeth não tinha papel, ela só era negligenciada e o William só não dava atenção nenhuma para ela. E com isso ela foi até o laboratório que o William criou embaixo da casa. Era a Afton Robotics, que foi a empresa que o William criou depois entre 1983 e 1985. Porque ele quis fazer os seus próprios experimentos depois das crianças. A Elizabeth descobriu que ele tinha os próprios robôs, e que ele dava muita atenção mais pro robô do que para ela própria. Ela foi escondida para lá e meio que ela caiu na armadilha que o próprio William criou, que basicamente ele criou todos os robôs do Sister Location para raptar crianças. Então quando ela chegou perto da Circus Baby, ela foi, atraiu ela com sorvete e engoliu ela. E aí meio que foi assim que a Elizabeth virou a Baby. Basicamente é isso a história do Sister Location. Então eu vou avançar para o próximo jogo, que é o FNAF 3.
Na minha opinião, esse jogo é o mais chato de todos, porque basicamente é outro jogo que você tem uma boss battle, só que Into the Pit faz isso melhor com o mesmo personagem. Meio que os Phantoms são como os animatronics normais, só que os Phantoms eles são vários também, acabou atrapalhando mais o player e só fica parado. A diferença de Into the Pit e FNAF 3 é que em Into the Pit a gente consegue andar por aí, FNAF 3 você fica parado, então é um pouco mais chato. Mas, como eu já disse, ele meio que explora bastante o vilão, que é o Springtrap, que é, sinceramente para mim, é um ótimo vilão. Ele é todo distorcido, quebrado, queimado assim, ele tem um visual muito bom. Pra mim, o Springtrap do FNAF 3, ele é o meu preferido até hoje de design. Os minigames, eles exploram bastante essa parte do vilão e como aconteceu o Follow Me, que foi entre 1993 e Sister Location, basicamente. Nessa faixa de tempo aqui. Basicamente, o William Afton ele descobriu que alguém tinha ido lá para investigar ele, foi lá e destruiu todos os robôs. Só que nisso ele meio que libertou as almas das crianças. As almas das crianças foram atrás dele, né? Só que aí ele ficou encurralado lá na sala, usava para justamente matar as crianças. Ele ficou lá encurralado e entrou na roupa dele, porque lá ele se achava, ele era outra pessoa. Diz que ele tinha um tipo de licantropia, que é quando você meio que externaliza quem você realmente é sob uma outra persona. Tipo, sem a roupa, o William Afton era uma pessoa quieta, comum, pai de família, mesmo que rude, ele era uma pessoa normal. Mas quando ele vestia o Springbone, ele era quem ele realmente queria ser. Um monstro repugnante e raivoso. Ele se libertava quando vestia o Springbone. Só que nisso foi a perdição dele, porque o que o tornou livre o fez ficar preso o resto da eternidade. Porque os minigames foram um mau funcionamento e uma gota pegou aqui, porque os Springlocks é mostrado nesse jogo que os Springlocks são altamente instáveis e eram para ter sido descartados há tempos. E ainda usava justamente por causa da questão da licantropia. Com isso, ele ficou preso, os ossos dele foram esmagados, ele ficou completamente esmagado dentro da roupa e lá para apodrecer. E no 13 justamente mostra que a pizzaria em que ele ficou preso tinha sido abandonada, aí ela pegou fogo, ele queimou dentro da roupa. Só que isso não o matou, justamente porque ele estava fadado a sofrer. Porque o que o mantinha vivo era justamente a agonia do local e tudo que ele fez com aquela roupa, usando aquela roupa no caso. Sobre o jogo, ele é o que eu menos gosto nessa lista, então ele fica lá embaixo, infelizmente. Aí o jogo se passa em 2023, 10 anos depois do primeiro FNAF. E para finalizar os games, o último é o FNAF 6, o Pizzaria Simulator, que para mim é o melhor dessa lista. Ele fica em primeiro lugar e ele se passa algum tempo depois, sendo que o protagonista volta a ser o Michael Afton, logo após o final de Sister Location, que é quando, eu esqueci de falar, que é quando o Ennard, que é a junção de todos os robôs, eles se juntam e fazem com que o Michael tenha aqui perfurado, o abdômen perfurado. Eles usam a pele dele como uma roupa e a pele dele vai apodrecendo, mas ele continua vivo pela agonia, do mesmo jeito que o seu pai. Tanto que tem muito da franquia de FNAF do tal pai e tal filho. Mesmo que o Michael não tenha matado por querer, a criação do pai dele fez ele se tornar uma pessoa ruim, mas tipo, ele não chega a ser como o pai dele, obviamente, mas ele chegou a ser uma pessoa ruim. Como eu falei no começo, ele matou o próprio irmão e obviamente ele é traumatizado até hoje por causa disso,
mas não foi por querer como o William fez. E assim como o pai dele era Purple Guy, se tornou o Homem Roxo, só que porque sua pele estava ficando podre. Ele estava apodrecendo, assim como seu pai também apodrece. E no FNAF 6 é justamente o Michael chegando lá, numa pizzaria nova da Fazbear Entertainment, que é basicamente outra galera. O Henry Emily, que era o sócio do William, tinha saído depois do que aconteceu com a Charlie. E então é outra galera que tá lá em cima, que o Scott Cawthon ainda não falou sobre isso. Eu acho que ele ainda vai falar sobre nos próximos jogos, nos livros, eu não sei. Mas tem alguém lá em cima que tá mandando em tudo ainda. E ainda por algum motivo tá passando um pano bonito pro que aconteceu nos anos 80. E, bom, indo falando mais justamente do jogo, eu acho que ele é o jogo mais tenso da franquia. Ele é o melhor jogo da franquia, que eu realmente tomo um susto real quando eu tomo jumpscare, mesmo que o jumpscare seja só. Eu realmente dou um pulo de susto quando acontece. E ele é o mais interessante, porque no final mostra que o Henry Emily, ele voltou, criou essa pizzaria de fachada no subsolo, com um labirinto no subsolo, para que o William, a Baby, que tinha se separado do Ennard, e justamente o Ennard ficassem presos lá embaixo e ele pudesse queimar todos ao mesmo tempo, juntamente de sua filha, a Charlie, que no 2 é a Puppet, só que nesse jogo a Puppet foi meio que capturada pelo Lefty, que é um urso preto, e dá pra ver entre suas juntas um padrão listrado que é justamente o da Puppet. Nisso, o Henry Emily, ele queima todo o restaurante com todo mundo dentro e meio que todos morrem. E é assim que acaba o primeiro arco de FNAF. É espetacular, mano. O discurso final do Henry é muito bom mesmo. Eu acho que eu vou botar aí depois. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name, afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection, and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you, although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Um dos únicos problemas que tem no jogo é que na noite 5 é muito difícil de passar. Eu ainda estou preso na noite 5 desse jogo, mas eu já sei, na época que lançou eu já sabia dessa parte do discurso, eu já tenho noção do discurso já. Eu ainda quero chegar nele porque eu ainda não zerei desde a época que lançou. Além disso, tem a questão do William Afton, que não morreu no 3, queimou de novo. Eu acho que na noite 7 do FNAF 3 mostra que era uma atração do terror que juntava coisas temáticas das outras pizzarias.
queimou de novo, porque meio que o Michael tentou queimar ele lá, só que não conseguiu e ele continuou vivo. Ele tá muito esquisito nesse jogo, eu não sei por que ele tá assim, tá com a cabeça gigantesca. Ele só ficou com um design muito esquisito, apesar de que ele no começo, quando ele aparece na primeira vez, nas sombras, na parte do salvamento dele, dos robôs, ele tá bem interessante até, só que quando você vai ver na gameplay ele tá muito esquisito. E basicamente é isso. Eu não vou colocar depoimentos nesse vídeo porque vai ficar bem longo. O bruto já tem praticamente 50 minutos, enfim. Meu rank é: em último lugar, FNAF 3, depois FNAF 2, depois FNAF 4, depois FNAF 1, depois FNAF Into the Pit e FNAF 6. E tem a UCN, que basicamente é só uma Ultimate Function Night, que é literalmente isso. E ela só mostra que em algumas falas que o William Afton não foi nem pro inferno nem pro céu. Porque Golden Freddy, por ter duas almas, meio que tem um poder suficiente para aprisionar a alma do William Afton num limbo bizarro, cabuloso, e ele tá lá meio que até hoje. Mas tem o Bunny Trap no Security Breach, mas isso aí é outra parada. Eu ainda acho que não é o William Afton, é o Mimic, ou The Mimic, mas é a minha opinião basicamente, e eu não vou falar sobre esses jogos. Isso. Próximo vídeo eu vou falar sobre o filme de FNAF. E eu, como advogado, essa é a minha defesa basicamente. Eu mostrei pontos de cada jogo e a ordem cronológica da franquia, e pra mim esse jogo ainda vale a pena, essa franquia ainda vale a pena, ainda tem bastante a ser explorado, sinceramente, mas só depende do Scott Cawthon saber como continuar essa história, e Into the Pit mostrou que tem como fazer isso.